queixas específicas? A gente trabalha com promoção e prevenção de saúde, né? Esse também é um dos nossos objetivos. Então, eu faço consulta de puericultura, né? O que significa isso? Aquela consulta de rotina da criança, ele vem sem queixas, né? A gente faz visita domiciliar, que é, às vezes, para avaliar a vulnerabilidade de certos casos, certos pacientes ou idosos. Então, várias vezes a gente tem consultas que não necessariamente vêm com uma queixa. Legal. Tinha uma pergunta que eu queria ter feito antes dos comerciais, e aí acabei pulando, que o médico de família é o clínico geral? É um clínico geral? Essa é uma pergunta, assim, bem recorrente, assim. E eu escuto bastante, né? Então, como eu falei anteriormente, a gente, no intuito de definir o que é o médico de família, às vezes vem isso, tá, doutora, mas a senhora então é uma clínica geral? Sim, somos clínicos gerais e a gente tem que ser a gente tem que ter uma boa habilidade clínica, mas mais do que isso, tá, Elis? Mais do que ser um clínico, a gente tem que ter todas as outras competências de um médico de família e comunidade, né? Como o Jota falou, então talvez às vezes tenho que ser uma boa terapeuta, às vezes tenho que ser uma assistente social, às vezes tenho que abordar o que a gente chama de uma abordagem holística, né? Uma abordagem integral. Sim. Então, sim, precisamos ser bons clínicos também. Essa é uma consulta mais demorada, então. Esse é um problema. Porque, no geral, nós temos 15 minutos de consulta, né? A gente se fala, em média, 15 minutos de consulta, mas é difícil. É difícil porque são muitas coisas a abordar e muitas coisas a questionar, né? Mas tendo em vista que a gente tem a longitudinalidade a nosso favor, né? Que aquele paciente sempre vai ser referenciado a mim. Sim. Então, a gente pode ter uma consulta mais curta, mas com vários outros encontros também, legal. Entende? Porque eu ouvi ali o Jota perguntando essa questão da pessoa voltar independente de ter a queixa ou não. Então, não necessariamente você vai ficar muito tempo sem ver esse paciente. Você pode vê-lo com bastante frequência. Exatamente. Olha aqui, gente, mas isso aqui tem delay, né? Porque eu acabei, depois que apareceu uma imagem aqui, que eu estava sentando. Tem delay. Coisa impressionante tem isso. Delay, tem delay. Então, assim, o pessoal tá nos ouvindo pela rádio um pouquinho antes do que... Mas como eu sou bonito, né, gente? Se falando assim, um negócio interessante. Não, fica bacana. Parece o demônio do avesso. Fica bacana. A gente bota um filtro aí depois. Vocês falaram de crianças também até agora, não? Não, a gente falou... Eu estava perguntando para ela só se o médico de família é um clínico geral. Ela estava explicando que, logicamente, né, é um clínico geral, mas ele vai além disso. Existe algo além da faculdade, né? Se formou, fez residência, tem que fazer algo mais. É a especialização em medicina de família. Qual é a tua especialidade, Bruno? A minha especialidade é médica de família e comunidade. Então é uma especialização. É uma especialização, é uma residência, né? Então, o que a gente chama de especialização na medicina vem junto com a residência médica, né? Quando a gente se forma na residência, a gente ganha um título de especialista. O que representa para ti essa postura, né, de se colocar para cuidar da vida de pessoas que realmente precisam, não é? E sabedoras de que, às vezes, tem que confiar quase que cegamente no seu médico. Exatamente. Talvez seja um dom, né? E agora? Não digo assim, o que representa para ti isso, né? Isso te dá valorização, te dá mais compromisso com os pacientes. Como é que se vê essa questão? Com certeza, né? Responsabilidade enorme, imensa, porque, como a gente vem falando, além de dar conta, né, do diagnóstico, do tratamento, da prevenção, da promoção, eu tenho que ter um bom vínculo com o meu paciente, e essa responsabilidade é que faz, e esse vínculo é o que faz com que a gente consiga, né, ter uma boa qualidade de vida. E não é só um vínculo profissional, né? Exato. É isso que nós estamos falando. Isso. Vai muito mais além, né? Mais além. Pois é, e crianças e gestantes podem ser assistidas também por vocês especialistas? Essa é uma diferença, Elis, do clínico geral para o médico de família, tá? Legal. Então, o clínico geral, ele atende adultos, né? E nós, como médico de família, então a gente faz a puericultura, que é a consulta de rotina da criança,
sem queixa. Ele vai para pesar, para medir, para ver vacinação, né? Sim. Desenvolvimento neuropsicomotor, crescimento e tudo mais. E então, isso sim, a gente atende criança. A gente faz pré-natal, né? E o pré-natal de baixo risco fica a critério do médico de família e comunidade tranquilamente. A gente talvez não faça o parto, né? O parto propriamente dito, mas a gente faz todo o acompanhamento de gestantes de baixo risco. Elias, queria fazer uma pergunta para ti e, por consequência, também para a Bruna, sintomaticamente na mesma linha. E absolutamente nada contra os planos de saúde, não é isso. Mas eu, particularmente, penso que os planos de saúde, hoje, os valores dos planos de saúde estão uma realidade totalmente diferente daquilo que o povo realmente precisa e merece. Como é que se vê essa questão? Será que um dia a gente vai tentar equilibrar as ações ou não? Isso aí está ficando cada vez mais complicado. Tem bastante coisa, eu acho que até dá uma pauta isso aí, tá? Não, eu sei. Mas vamos resumir. Saúde e direito de todos, dever do Estado. Constituição Federal. Pronto. Quando você passa a pensar nessa frase, que está lá na Constituição Federal, que saúde é direito de todos, dever do Estado, se o dever é do Estado, primeiro, a gente tinha que estar muito bem assistido pelo Estado para não ter que tirar dinheiro do nosso bolso, né, para custear algo que a gente já contribui para ter. Quando você falou Estado, o Estado brasileiro. Com letra maiúscula. Isso. O E maiúsculo, exato, que é o Estado, né? Brasileiro. Isso. Jota, ali em 98, o Estado, com E maiúsculo, resolveu controlar o mercado de saúde suplementar, que até 98 esse mercado andou sem regulação nenhuma. Então, todo mundo abriu um plano de saúde, eu vou abrir que hoje a gente chama de operadora, antigamente não tinha essa denominação. Terra de ninguém. Eu vou abrir, aí vou desenhar do jeito que eu quero, vai ter uma consulta por mês, esse vai ter cirurgia cardíaca, mas não vai ter neurológica, eu vou fazer aqui um pacote, vou cobrar XYZ, aí depois quebrava, deixava todo mundo na mão. Então, você tinha uma imagem muito ruim desse mercado, porque lá aparecia o Jornal Nacional, a pessoa ia lá buscar a senha, autorizar um procedimento e tinha fechado a porta, e todo mundo fugiu, né? Não precisava constituir reserva técnica, né? Não tinha regulamentação, pronto. Ninguém controlava esse mercado, só o mercado de seguros era controlado, né? Mas o de planos de saúde não. Quando o governo pôs a mão nesse mercado, ele instituiu o plano referência, que hoje é aquele plano com um rol mínimo de coberturas, né? E que como o próprio nome diz, a referência de tudo. Esse plano, ele trouxe muita coisa boa para o consumidor, mas muita coisa boa. Então, não tem mais limite de consulta, não tem mais limite de exames, você não tem limite de diárias de UTI, que era um problema. Acabou as diárias do plano, você tira o cara do hospital, e aí? Só podia ficar 90 dias. Tá, mas e aí? Morre? Né? Se o hospital é particular e eu não posso pagar, eu faço o quê? O problema é que isso subiu o custo, Jota. Quando o Estado, com letra maiúscula, um E maiúsculo, coloca a mão no setor e diz assim, e aí, o XPTO, plano de saúde, agora você vai ter que colocar aqui, no teu produto, você não tinha exames por vídeo, você vai ter que colocar, você vai ter que dar cirurgia por vídeo, você vai fazer isso. É muito bom para o consumidor. A inclusão de outros procedimentos, né? É isso que eu estou falando, porque o rol de procedimentos ele é editado constantemente. A regra é para ser a cada 2 anos, mas ele pode ser editado antes. E está sendo editado às vezes antes. E agora entraram mais 18 procedimentos. Para o consumidor é bom? Claro que é bom. Mas tem muita gente que vai saindo, né? Por quê? Quanto mais, isso é para tudo quanto é produto, quanto mais top, mais caro, ok? E a gente não tem uma opção de um plano com limites. A gente não tem uma opção de um plano que possa custar menos na iniciativa privada. A gente agora é refém de um produto que o Estado disse tem que ser assim. Ele decidiu que tem que ser assim. Ótimo. Então vamos lá, gente. Vamos flexibilizar. Vamos pensar numa outra opção para quem não pode pagar pelo mais completo, vamos dizer assim. Porque, ok, mas a medicina não pode ser pensada assim. Você não pode ter limites. Vamos lá, no SUS às vezes eu não tenho nada. Entendeu? Então deixa eu pagar por algo que tem alguma coisa a mais. Sob essa ótica que eu sempre falo. Né? Se eu não tenho acesso, se o SUS não consegue me entregar, então deixa eu pagar por algo a mais. Eu não consigo pagar por isso tudo aí. Eu posso pagar por algo um pouco menor. Então hoje, Jota, o que aconteceu? Cada vez fica mais caro, porque cada vez o Estado, com E maiúsculo, ao editar a norma, ele coloca mais procedimentos, ele transfere mais responsabilidade para a iniciativa privada,
E quem paga isso? Somos nós, o consumidor. Então, ao passo que é bom para nós, enquanto consumidores, outros consumidores perdem o acesso a esse produto. O ônus da conta sempre se reverte para aquele que está pagando. Né? Como é que você vê essa questão? Dá para equilibrar isso? Não, daqui para frente cada vez mais difícil. Você que trabalha em uma empresa que tem essa qualidade. Ou não quer falar sobre isso? Não tem problema, não tem problema. Não quer falar... Não, respondeu sim, mas eu gostaria que a Bruna também respondesse, porque a Bruna já manifestou interesse aqui, dizendo inclusive de que atende pelo SUS se for o caso. Não é? E a gente sabe que a maioria das pessoas passam por essa dificuldade do Brasil. Sim. E não tem a condição de pagar um plano de saúde. Isso é notório. Não é? Isso é real. Sim. O que fazer, então, na tua opinião, falando agora como paciente e não mais como médica? Olha, Jota, é aquele tal negócio, né? As mudanças, elas geram... elas precisam de um tempo, né? Eu acredito que, realmente, assim, tem que melhorar muita coisa, sabe? Mas... O governo está perdido nessa seara aí de discussões? Parece estar. Não, parece não, está, né? Está, né? Eu sei que te deixo meio desconfortável, tá? Mas a realidade é essa, né, Bruna? Infelizmente, né? E eu tenho certeza absoluta que se você pudesse assistir todos os pacientes que lhe vêm lhe procurar, você faria de bom grado. Com certeza. Não é? Então, infelizmente Bom, isso. a gente tem que se espelhar, acho que da onde a gente tem a história, né? Então, a gente sabe que Portugal, Canadá, Inglaterra são os países onde tem a medicina de família e comunidade como uma porta de entrada, e eles têm ótimos resultados lá, né? Tentou-se fazer um movimento, está tentando se fazer um movimento, e agora entrando para o serviço privado, é aquilo que eu te falei, né? É uma visão diferente da que eu tinha, inclusive da formação que nós temos, mas é adaptação, né? Então, no sistema privado, a gente também percebe isso, essa preocupação com a atenção primária, com o cuidado, com a medicina centrada na pessoa, né? Justamente, Jota, para reduzir custos também. Eu concordo com a Elis, sim. Toda essa celeuma foi criada por esse governo incompetente que aí estamos. Não é só isso, os outros também, porque não dá condições do brasileiro pagar o mínimo que fosse por um plano de saúde privado. Se fosse assim, nós teríamos uma saúde magnânica aqui no país. Mas não é, né? Sim. Qual é a avaliação que você faz da saúde como um todo, nacionalmente falando? Olha, falando de Blumenau ainda, comparado com as outras regiões do Brasil, estamos bem, Jota. Não, aqui é fenomenal. É um paraíso. Aliás, parece que até o próprio Napoleão, na época, conversou comigo, é direcionado, em vez de 15%, 27% do aporte da prefeitura para a saúde aqui em Blumenau. Muito além daquilo que se desejaria. Precisa melhorar muito. Não, e ainda precisa melhorar muito, imagina só. E infelizmente, né, o setor privado, como a gente estava falando antes, ele depende, ele não tem, é privado, 100% privado, não, ok. Mas ele tem culpa do que eles fazem, absolutamente. Não, se você olhar hoje os balanços das operadoras de saúde, e aí em operadora a gente fala que é seguradora, plano, medicina de grupo e cooperativa, né? Elas têm uma sinistralidade que a gente chama, né, que é a utilização elevadíssima. Então, assim, as despesas assistenciais são altas, então muitas operam no prejuízo, e é só você ver aí como muitas se retiraram do mercado. Muita empresa se retirou do mercado. E outras foram retiradas também pelo Algumas são retiradas pelo próprio órgão regulador, porque não dão conta, né? Porque é uma operação difícil de administrar. Sim. Quando você tem uma empresa privada que é regulada, ou seja, quem decide é o governo. Quem manda na tua empresa é o governo. Escuta, Bruna, tem um detalhe. Eu queria saber, você como médica, você aprova, você assina a tal da eutanásia ou então da tal morte assistida ou não? Não. Não. Por quê? Porque eu acredito que a gente não possa interferir nesse sentido, né? Mas, enfim, é uma opinião minha, das minhas crenças, do que eu acredito, né, Jota? Assim como sou contra o aborto também é a eutanásia, né? Então, a vida, para mim, enquanto existir vida, é esperança. Né? Você é contra o aborto em qualquer circunstância, Bruna? Pois eu ia dizer agora que nem no vegetativo tá lá, nem isso, Bruna. Assim, interessante, né? E a coisa, então... Mas eu digo no caso de violência, por exemplo, no caso de violência sexual... e aí? É complicado, né?
É complicado, mas Mesmo assim, você... mesmo assim eu sou contra o aborto. Contra o Aham, taxativamente contra o taxativamente. Eu acho legal ter essa posição firme. Sim, né? é isso aí. Porque é isso muita aí. gente fica em cima do muro. Não sei, Jota, precisaria estudar. Não, é ou não é? Sim. Não é? E a Bruna foi claríssima. Não, é isso aí. É a mesma discussão na A gente pena de vai morte, né, trabalhar, Jota? exatamente. É a mesma discussão da pena de morte. Acho Tem que gente tudo que é a precisa favor, ser tem gente que é contra. trabalhado, né? Tem que ser cuidado de uma maneira com um olhar muito diferenciado, né? Nessa questão que tu coloca da violência. Sim. Mas o fato é que, para mim, nada justifica. Então, por isso sou contra e taxativamente contra. Está crescendo o número de pessoas, de pacientes que preferem ser atendidos em casa, aqui no Blumenau? Eu posso falar da minha prática e eles se sentem muito confortáveis. Eles gostam, sentem... Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu passei por uma visita domiciliar e eu vejo, assim, a satisfação, né? A gente consegue perceber isso no olhar, no carinho, no contato, Sim. no tato, né? E eles gostam muito dessa visita domiciliar. Aham. Que legal. Eu não sei se eu te perguntei fora do ar ou no ar. A coisa de você tem que, às vezes, dar uma de psicóloga. Ah, sim, acho que foi no ar, né? Eu Foi falei no ar. que não só Não, terapeuta, eu como volto- assistente volto esse- social, sim, como... não. Eu volto a esse tema porque é de importância vital, né? De estar ali, o afago, o olho no olho, o abraço afetivo, isso é por demais importante, né, Bruna? É um tratamento, né, Jota? Faz Boa parte essa. do tratamento, Não deixa né? de ser um tratamento, é verdade. O Jota, Nada se- que um abraço não possa resolver, às vezes, Olha, né? às vezes, verdade, às né? vezes é. cabe muita coisa dentro de um abraço, Um né? sorriso, um abraço e tal. Aliás, coisas que o ser humano paulatinamente está esquecendo. Estamos vivendo mais um mundo virtual do que o real. Aliás, não sei mais que porra, se é real, se é virtual, ninguém mais sabe nada. É virtual e é, Sei. digamos assim, um pouco irreal, vamos dizer assim. Tem irreal. aquela coisa, segundo essa é a palavra. um artista esses dias aqui, um ator e uma atriz, dizendo: Jota, eu não sei te responder, porque às vezes a arte imita a vida imita a arte, e tá um embolo geral. Tu né? sabe o que é mais engraçado, Jota, nesse mundo virtual? É que às vezes você conhece uma pessoa e você não reconhece ela na foto do Facebook ou do Pois é, Instagram, pois porque é. tu diz que não é a mesma pessoa, entendeu? Não, e às Né? vezes ela Essa fala é de uma uma reação. forma diferente pela internet, e falando contigo pessoalmente, parece que é uma outra pessoa. Mas eu tô falando só E da aí, qual imagem, é o né? real dessa pessoa? É. E aí? É difícil, né, E Bruna? isso pode trazer até sintomas de Ó, depressão, olha. né? Porque a pessoa doutora, acredita tanto que é. aquelas coisas são reais. Que Exato. Então, não doutora, são. mas acho que já tem até uma análise sobre isso, né? Não, do com comportamento certeza, das pessoas com que certeza. indica problemas emocionais, né? Sim, sim, com O- certeza. Isso está sendo muito estudado, O né? exibicionismo Porque imagina- exagerado, esse tipo de coisa. Exatamente. Essa Viver o irreal, né? O que vocês Viver o irreal. colocaram. Essa pergunta aqui de gestante aqui foi colocada? Não, você já fez. Eu acho que a gente até podia fazer que é de trás para frente. O que o médico de família não atende? Qual é a especialidade que ele não atende, Então, doutora Bruna? E, na verdade, quem é o médico da família? Qual é o perfil do médico da família? Pronto. Olha, Né? boa pergunta, né? Então, eu deixei para o Por final. último, né? Porque nós temos 2 minutos aí. Elis, então, assim, quem que o médico de família não atende? Não tem. Não tem. A gente não tem... Veja bem, a gente atende todas as pessoas, a gente gosta de chamar assim, pessoas e não pacientes, porque a partir do momento que a gente coloca o termo paciente, já parece que vem a doença junto, né? Então, a gente atende todas as pessoas. Eu gostei dessa, hein? Olha, Pessoa. Olha. É verdade, se refere a coisa comercial, né? O paciente, gostei. Gostei dessa pessoa, né? Legal. ultimamente eu costumo dizer para meus pacientes, quando eles perguntam, o familiar mesmo, né? A dificuldade da minha mãe, do meu pai, de entender. Peraí, mas o que é um médico de família, Sim. minha filha, né? Eu costumo dizer assim, mãe, é o médico que cuida de pessoas. em geral, Né? Não dá pra Então, fugir disso. mas assim, né? a especialidade, cuida de né? pessoas. A gente não cuida do paciente, da doença, do órgão. Eu posso até afunilar um pouquinho mais. Pode. É o médico que cuida de pessoas de uma forma humana. Isso. Eu tô um monstro hoje! E
É isso, não é, Bruna? Insuportável você está. Não, Mas- insuportável não. Um insuportavelmente monstro. Aí sim, aí gostei. Pronto, Né? Mas é é. exatamente isso, né? Não Bruna? deixa eu Então, molhar o bico. com aquele olhar Humanizado. humanizado, tal, não é isso? Isso. Aliás, é isso que diferencia o médico dito, entre aspas, normal do que o médico de família, talvez. Eu acho que talvez seja uma das maiores diferenças mesmo, Sim, né? a visão gente não integral, né, da pessoa. Eu vou bater palma pra mim. Eu mereço. Vamos beijar Tá bom, aqui. tá bom. Tá Tá. aparecendo ali no Facebook. Claro, tá, legal, né? legal. Imagina. Entrou no espírito da Olha, coisa. Peraí, mas peraí, só deixa eu faltar um minutinho. A especialidade que você não atende, por exemplo, oftalmologia, atende? Assim, não, lógico, né, Liz? A gente precisa dos níveis de atenção, né? A gente trabalha numa rede. Então, assim, quando a gente diz que lógico que vai chegar um determinado momento ali que eu vou precisar referenciar o meu paciente Claro. para um nível secundário ou Paciente, terciário. não, risca, paciente, a pessoa. Pessoa. Risca. A gente tem que se policiar. Então a gente vai ter que referenciar essa pessoa para o nível secundário terciário. E aí Legal. vem as especialidades focais. E aí vem oftalmo, cardiologista, neurologista. Então, todos tem- são importantes. Mas tem algumas restrições, então, de acordo com. Né? Tem, né? Sim, Tem com algumas certeza. restrições. Tá bom. Vamos terminar, né? É isso aí, né? Acabou o nosso tempo, infelizmente, porque a conversa estava muito boa. Foi Obrigado, legal. Jonathan, Quando o que não assunto é rodou interessante- comercial. O Jonathan é Não, parceiro. Olha aqui, ó. Quando o assunto é interessante, o papo flui legal. Não, muito bem. Ô, doutora Bruna, mais uma vez obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada também à Clinipan, que nos atendeu, é nossa parceira, somos parceiros. Opa, A legal. Atina e Clinipan. Um abraço para todo mundo lá que, né, nos permitiu aqui, né, receber a doutora Bruna e fez o link aí para ela vir com a gente. Beleza. A gente volta em 15 dias, Atina. Lembrando que o produto hoje, o assunto hoje foi voltado muito a um produto que a gente comercializa, que é a saúde suplementar. Saúde Somos suplementar. especialistas, temos gente preparada, precisando, procure-nos. Beleza. 3232-7411, Nereu Ramos. A Atina Seguros agradece aí mais uma vez. Muito obrigada pelo Eu convite. gostei também de conversar contigo, né, Bruna? Saúde para você cada vez mais, tá bom? Obrigada, Gama. Às 5 da tarde, mais um minutinho, e eu com a Bruna, com a Elisa, eu estou finalizando mais um... E com o Jonathan. O Jonathan. Satanás. Eu estou finalizando mais um Série a Série, Opinião Pública no seu rádio, para voltar na segunda-feira, 2 da tarde, no seu rádio. Então, saúde sempre é o que nós perseguimos, espiritualidade, por que não é? Religiosidade é outro fator fundamental, super importante. Por que, Jota? Porque Allah sempre vai estar com a gente. Deixa eu. Não pula na cadeira, pô. Benefícios da eletrônica. Eu já ia fazer